Estamos ao vivo. Uma ótima noite para todos vocês que estão conectados aqui ao Instagram do Condado Informativo. É um prazer recebê-los, ter o prazer da sua companhia. Nos próximos minutos, fique com a gente para você curtir aqui um bate-papo cheio de conhecimento. Vamos estar conversando hoje com a veterinária Amanda e ela vai trazer aqui a sua experiência com respeito a um problema que a gente está enfrentando em Condado, né? Que é o excesso de animais de rua. Vamos ver a opinião dela, como profissional nessa área, o que pode ser feito para resolver. E também, não só isso, né? Se você também tem alguma dúvida a respeito de tratamento animal, uma dúvida para ser tirada pela veterinária, pode ficar à vontade, né? Que ela está aqui para esclarecer. Aproveite que hoje é de graça, né? Hoje é dia 22 de julho de 2026 e é exatamente às 19 horas e 2 minutos. Estamos aqui ao vivo e esse programa é um oferecimento da Clima Center. Quer consertar aí o seu ar-condicionado, limpar, você tem um equipamento de refrigeração, de climatização, geladeira, entre outros, é só falar com o Diogo da Clima Center. Ele tem um escritório lá em Malta, mas atende a toda a região. E também a WR Link. A WR Link tem planos para você que gosta de assistir futebol, gosta de assistir filmes e séries, entre outros. Sem falar também que é uma internet de alta velocidade para você fazer seus chamadas de vídeo, estudar, o que você precisar fazer na internet. A WR Link tem um plano certo para você. Eles também trabalham com um roteador com tecnologia 6G. Ele abrange toda a casa e se sua casa for grande, eles têm plano para colocar também na sala, por exemplo, e na cozinha, entendeu? Para abranger todo o espaço da sua casa para ninguém ficar sem internet. E a panificadora central, né? De manhãzinha para comprar aquele pãozinho, aquele bolo, tomar aquele cafezinho lá em Carol e Família, panificadora central. Esses são alguns dos parceiros do Condado Informativo e quero agradecer demais a sua presença aqui. Hoje estamos recebendo, vem quando passa um carro, pessoal, mas normal, é ao vivo, não se incomoda não, aqui é ao vivo. Convido você a compartilhar essa live, compartilha para seus amigos, joga nos grupos aí, né, para o pessoal vir assistir também. Participe, né, faça sua pergunta, deixe seu comentário, fale de onde você está nos assistindo. A sua presença aqui é muito gratificante para todos nós. Vamos agora passar os microfones aqui do Condado Informativo para ela, né, para ela se apresentar. Amanda, a veterinária Amanda, que hoje é a nossa convidada especial. Amanda, muito obrigado por aceitar o convite, né? Sai da sua, sei que você é muito ocupada, né? E vim aqui bater esse papo com a gente. Desde já quero agradecer demais, viu, por você ter aceitado o convite e os microfones do Condado Informativo estão abertos para você. Boa noite, Alex. Boa noite, pessoal. Queria agradecer a você por ter me chamado para participar dessa entrevista, que é bastante importante, um assunto bastante importante, né? Eu sou médica veterinária, formada na Unifip e faço atendimento domiciliar, exclusivo de cães e gatos dentro da cidade de Condado e sou dona também da Cevet, que é uma farmácia veterinária que é nova no momento. Alex, a gente numa noite de São Pedro, né, Alex? Foi. A gente começou a comemorar o aniversário do meu irmão e aí a gente entrou no assunto sobre os animais de rua e quais seriam as opções aí para
diminuir, né, com a população de animais que existe dentro da cidade de Condado, que é grande. É isso aí, Amanda. Quanto tempo faz que você se formou, que você está atuando na área? Era o que você queria? Conta pra gente um pouco aí da sua trajetória. Eu me formei no final do ano passado, em dezembro, né? E comecei a atuar de verdade em março, ali, que foi onde eu abri a farmácia, né? E juntamente com a farmácia, eu faço os atendimentos a domiciliar de cães e gatos. Sempre foi o que eu quis, eu sempre gostei muito de animais, então eu acho que quase todos os veterinários que, se você for entrevistar um dia, vai ter esse sonho de infância, né, que é gostar dos animais. E essa parte de cuidados eu sempre tive desde criança, assim. Minha mãe é um ser Sua mãe é cheia de cachorro e gato lá dentro. Exatamente, eu fui criada aí no meio dos animais, então esse amor pelos animais sempre foi grande e foi algo que eu sempre quis. Aí vim me formar agora, mais velha, né? Não foi uma coisa jovem, é muito nova, né? A vida vai passando aí, outras coisas acontecem, mas no final me formei naquilo que eu sempre quis e gosto muito da área que eu atuo. Então, Amanda, vamos direto ao ponto, né? Como é que você vê, Amanda, esse excesso de animais em Condado, né? Como você acha que chegou a essa situação? Primeiro isso, né? O que você acha que levou a chegar a essa situação aqui de tantos cachorros na rua, inclusive atacando o povo? Né? Esse problema de animais de rua, né? Acho que é todas as cidades. Porque a gente não existe uma política pública de resolver a questão dos animais de rua, né? Então, esses animais de rua, eles vão só aumentando. A tendência é aumentar. É cadela que vai parir, é gata que vai parir. Então, a tendência desses animais de rua é só aumentar quando a gente não tem uma política pública, que seria, no caso, aí, a castração. A melhor opção, né, de diminuir essa reprodução de animais de rua seria a castração. Só que a sociedade, ela também tem uma porcentagem muito grande nesse total de animais de rua. Porque a maioria desses animais de rua são abandono. Então, são animais que um dia já tiveram lá. Existem aqueles animais que nasceram, né, e cresceram na rua, mas existem muitos animais que tinham lá e esses tutores pegam e em algum momento da vida deles abandonam, né? A gente sabe que abandonar animais é crime, mas é aquele animal que está velho, então o tutor vai lá e solta. É aquela cachorra que fugiu no cio, voltou prenha, vai lá e solta. Normalmente uma cadela vira-lata, né? Ela normalmente é 10 filhotes. Dentro desses 10 filhotes, 6 é fêmea. Aí solta esses animais na rua. Essas cadelas daqui a 6 meses vai parir, vai entrar no cio, vai parir. Então a tendência desses animais é só crescer. Então os tutores, as pessoas também, a sociedade, ela também tem um pouquinho de culpa nesse total de animais que tem na rua. O que a gente mais vê é isso. São gatas que entraram no cio, pegou cria e o dono vai lá, não quer os filhotes, solta os filhotes, às vezes solta com a própria mãe, às vezes só os filhotes bem novinhos também. Então, se a gente não tiver algo assim, como a castração, né, a tendência é só piorar. Agora são exatamente 19 horas e 9 minutos. Estamos aqui batendo um papo com a veterinária Amanda e ela já falou aí sobre por que tantos animais de rua e que não é um problema só de Condado, né? Inclusive esses dias, Amanda, eu estava escutando uma rádio lá de Pombal, o João Alencar falando sobre isso. E ele falou o seguinte, lá tem ONGs, né? Aí toda vez que ele fala que um animal atacou uma pessoa na rua, que relata uma situação dessa, as ONGs caem em cima dele, né? Tipo assim, para defender os animais, né? Mas de um lado a gente tem os animais na rua que não tem o que fazer, não vai matar os bichinhos, né? Exato. E do outro lado a gente tem a situação das pessoas que precisam trafegar em segurança, né? Uhum. Uma situação, pensa uma situação complicada, você tá andando na rua, como tem acontecido, e o cachorro vai lá e morde, derruba da moto, né? E coisas desse tipo aí. Então a gente tem que encontrar um meio termo. Aqui em Condado foi anunciado que ia vir um castramóvel, né? Um castramóvel. E eu queria que você falasse sobre o que é esse castramóvel. Eu creio também que isso é uma dúvida
de muita gente aqui em Condado. O que é esse castramóvel e como ele pode ajudar nessa situação, Amanda? Tá, o castramóvel ele é um projeto do governo, tá? Então vai vir, na cidade ele vai ter o cadastro, né, que está acontecendo. Então, pessoal, cadastrem, né, seus animais. Porém, esse cadastro é só para animais que têm donos, têm responsáveis por ele. Então, ele não pega os animais de rua. Só aquela pessoa que às vezes tem um cachorrinho comunitário, um gatinho que você já cuida e, no caso, você se responsabiliza por aquele animal de rua. Porém, o castramóvel, ele não tem como castrar os animais de rua. E sim, o castramóvel ele é basicamente para pessoas que querem castrar, têm animais em casa e querem castrar esses animais. Às vezes não tem a condição de arcar com a castração, né? Às vezes seja por questão financeira ou não tem Quanto é tempo. uma castração de um gato, de um cachorro hoje? Vai depender muito da clínica, né? Que você vai depender do peso do animal, da idade do animal, tudo isso conta, sabe? Peso, idade, animal muito velho vai ter que passar por mais exames, até porque numa clínica, que a maioria das vezes o povo acha caro, né? Diz que o veterinário às vezes é mercenário por causa disso, só que dentro da clínica a gente tem que pensar que é um local extremamente esterilizado, é específico, lá vai ter um canto totalmente limpo para esse animal fazer uma cirurgia, a gente precisa de exames antes para poder saber como é que está esse animal, se esse animal for idoso, a gente precisa saber como é que está o coração, igual a gente. A gente quando vai fazer qualquer cirurgia, a gente não vai, nenhum médico faz sem fazer nenhum exame, né? Então os animais é do mesmo jeito. E dentro de uma clínica a gente precisa ter toda essa esterilização para poder passar uma cirurgia mais sem contaminação possível. Então vai depender muito do animal, do caso do animal, se é uma cirurgia só de castração ou se esse animal já está doente, que no caso acontece piometra, né? Às vezes acontece de ter essa infecção no útero, aí já fica mais caro porque é uma cirurgia contaminada, com mais riscos. Então, depende muito da clínica, sabe? Só que hoje em dia a gente tem uma facilidade bem maior do que a de antigamente. Como você falou, vem um castramóvel para Condado, né? Não tem data ainda específica desse castramóvel, porém já está tendo os pré-cadastros. Esse pessoal vai cadastrar, é um animal por CPF. Então, se na sua casa você tiver 3 animais e tiver 3 pessoas na sua casa, você pode cadastrar. Então, um animal por cada vez. Não quer dizer que todos esses animais vão ser castrados num dia só, tá, gente? A campanha vem em outros dias também. E aí, esse animal vai ter que passar por uma avaliação pelo veterinário para saber se ele pode passar por uma cirurgia. Porque, às vezes, pode vir um animal prenha, que tá buchuda, aquela gata, que é muito comum, às vezes você não consegue identificar, mas o veterinário vai identificar. Às vezes, no exame de sangue, mostra que aquele animal tem uma anemia muito forte, então ele não pode passar por uma cirurgia. Às vezes, ele está doente, então vai ter essa avaliação, vai ter coleta de sangue. É uma coisa muito boa, né? É uma coisa registrada, então não é bagunçado, é tudo dentro da lei. O castramóvel. Então, mas você acredita que ainda tem gente que ainda não foi cadastrar, ou então tem até a preguiça de ir lá cadastrar um negócio que é gratuito, porque acha que é muito trabalho, sair de casa, fazer o cadastro, ou então levar o animal no dia para poder fazer, ou fazer até mesmo o jejum, que é preciso antes das cirurgias. Amanda, a gente sabe que em seres humanos tem assim, um nível de dificuldade de uma cirurgia, né? Uma coisa é fazer por exemplo, uma vasectomia, outra coisa é fazer uma cirurgia no coração. Uhum. Né? Então, levando em consideração isso aí, castrar um macho, né, e castrar uma fêmea, tem o mesmo nível de dificuldade? Não, totalmente diferente. Gatos machos, ele leva nem ponto. Até porque é uma cirurgia que não é invasiva, né? A fêmea, a gente tem que abrir o abdômen da gata. Então, é uma cirurgia totalmente... Pode haver contaminação, né? Se a gente não tiver um local totalmente limpo. Que aí o que acontece? Muita gente, procura alguns veterinários para fazer cirurgia domiciliar. Não existe cirurgia domiciliar. Imagina você abrir uma gata em cima de uma mesa, num canto totalmente contaminado. Não existe isso, gente. Então, o correto é clínica. Por isso que muitas vezes, quando me procura, eu não faço, gente. Por lei também é proibido, tá? Então, é clínica. Porque a gata, além de passar pela sedação, né?
é anestesia. O tutor ele tem que assinar um termo que ele entende que a anestesia tem seus riscos, igual ao ser humano. Quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente assina, né, todos os termos de anestesia. Então, por que é importante estar numa clínica, um animal? Porque durante uma anestesia, esse animal pode passar mal, por qualquer outra coisa. Esse animal pode ter um problema de coração, esse animal pode ter uma alergia ao anestésico, e ele passar mal. Aí imagina, ele passa mal, ele tem uma parada na sua casa, e ele tem uma parada dentro de uma clínica que tem oxigênio, que tem como entubar, tem como medicar. Então, é muito complexo. O do gato é mais simples, e o da gata é mais complexo, né? A cadela também, porque tem que abrir. E o cão macho, ele também é um pouquinho mais complexo do que o gato. O do gato é o mais fácil de todos. Mas existe essa complexidade entre os dois. Então seria mais fácil castrar os machos, né? Pior que não, né? Porque eles não vão parir. Não estou dizendo que não é importante. Mas eles não vão parir, mas não vão fazer também, né? Mas a gata, ela entra no cio do mesmo jeito. Ou a gata, a cadela... Então, mas se o macho estiver castrado, não vai emprenhar? Mas aí existe... Não é só a prenhez. A castração, ela não só evita a prenhez. Ela evita milhares de outras doenças. A gente tem a piometra, que é a infecção do útero. Então, aquela gata ou aquela cadela que fica entrando no cio, né, e não cruza, aquele útero, o canal até chegar no útero, ele fica mais aberto. Então, a possibilidade dela pegar uma infecção é muito grande. Eu não sabia disso, não. Pois é. Por isso que a gente pensa, quando a gente fala em castração, a gente não só fala de evitar animais, né, filhotes. Quando se faz a castração da fêmea, ela não entra mais no cio? Não, o correto é ela não entrar no cio. Se acontecer dela entrar no cio, é porque, infelizmente, a cirurgia não foi correta. Pode acontecer, porque às vezes fica um resquício de ovário, e esse pedacinho de ovário que ficou, ela consegue entrar no cio ainda. Só que o veterinário que fez essa cirurgia tem que se responsabilizar em refazer a cirurgia novamente. Mas não existe esse animal que foi castrado e entra no cio. Se entrou no cio, é porque a castração deixou algum pedaço de ovário. Por isso que ele fica reentrando. Então, quando a gente castra, a gente não só evita filhote. A gente evita uma infecção de útero, a gente evita um câncer de mama também. Por quê? Câncer de mama, piometra, que são essas doenças mais comuns em cadela e gata, é devido ao hormônio. E o hormônio está ali. É útero, é ovário. Quando a gente retira isso, então, já evita. A gente vê muitos casos aqui de TVT também, que é como se fosse um câncer que dá na genitália dos animais, tanto da fêmea como do macho, porque eles cruzam e ficam passando doença entre eles. Até no cheirar, eles conseguem pegar no nariz. Então, o TVT ele pode pegar não só na genitália, mas em outras partes também. Então, a castração ela evita muito isso. E o macho, ela evita também que o gato ou o cão tenha problemas de próstata também, igual o homem. Tá? Evita que aquele gato vá fugir atrás de gato e vai pegar a briga que acontece aí, muito. No caso, o efeito da castração na fêmea é que ela não vai mais entrar no cio. Isso. E o efeito da castração no macho? Do macho, ele vai ficar mais sossegado. É aquele gato que não vai mais fugir atrás de gato, então ele vai evitar brigas entre ele. O que acontece muito é gatos que vêm com arranhão, com mordida, e aquilo ali infecciona. Aí tem que chamar o veterinário, tem que medicar, sai caro, né? Dependendo do caso, sai caro. Evita doenças também, como câncer também, TVT, que eles vão atrás de cadelas da rua e acontece. Esses próprios cachorros que não são castrados, quando sentem uma cachorra no cio, eles vão atrás, então acontece muito o quê? Se você percebeu, às vezes anda na cidade 10 cachorros juntos, 20 cachorros juntos. Normalmente é uma cadela no cio e todos esses cachorros atrás. Se você chegar perto de um animal desse, eles vão lhe atacar. Porque eles estão achando que tá ok. Todos eles estão brigando pela cadela. Então, acontece isso, de você passar perto e você ser mordido, de você passar com a moto e ser atacado por esses animais. Então, a castração ela vai muito além de só evitar filhote. Ela é muito boa para muita coisa. Eu não vou dizer para você, tipo, vai castrar e ele vai parar de andar. Não, porque a gente não tá tirando as pernas, né? Mas a gente vai diminuir bastante. Marcação de território.
também. Aquele cachorro que é mais estressado, às vezes ele fica mais calmo também. Então, para mim, a castração assim é a melhor opção de todas para evitar muita coisa. Agora são exatamente 19 horas e 20 minutos. Obrigado pela sua companhia. Vamos interagir um pouquinho com o pessoal que está ao vivo com a gente. Só lembrando que esse programa tem como parceria a Academia Top Team, a amiga Neinha, e agora está tendo uma mudança como é que chama? Mudança de gestão, né? Vai agora ficar sobre nova administração. Mas a Academia Top Team é para você que tanto quer ficar em forma, como também melhorar a saúde, né? Lá tem planos acessíveis para você, equipamentos pensando em você, um ótimo atendimento lá na Academia Top Team. O Ponto do Açaí, o lugarzinho certo para você começar o dia bem, né? Tomando aquele cafezinho, uma tapioca, um bolo de caco, de noite tem uma sopinha, tem um caldo de mocotó, lá no Ponto do Açaí, na organização de João e Silene. E a Clínica Odontológica Dr. Flávio Moraes, aqui em frente à Igreja Matriz, agora que tem condado, né? Não precisa a pessoa se deslocar para Patos, para outros centros, para Pombal, para colocar um aparelho, para fazer um tratamento odontológico. Tem aqui um profissional conceituado, Dr. Flávio Moraes, a clínica dele é aqui no centro da cidade, para fazer aí procedimentos odontológicos. Dr. Flávio Moraes. Tamires fala, a melhor que temos. Você que está nos assistindo, pode ficar à vontade em falar de onde você está conectado, viu? Fala se é aqui de Condado, se é de Malta, se está pro lado de São Paulo. Quando a gente está conectado na internet, está conectado com o mundo, né? Com certeza. Ranieri fala o seguinte, infelizmente, para muitos ainda falta mais consciência, amor e responsabilidade quando se trata dos animais. Com certeza. Luciana fala melhor. Deixa eu ver se tem mais. Tamires fala, quem ama castra. É forte a frase. Com certeza. Com certeza. Quem ama castra. Com castramóvel agora não vai ter mais desculpa, né? Para as pessoas que têm animais, né, e são responsáveis por esses animais, aí não tem mais desculpa, né? A questão já dos animais de rua, aí já vamos falar de questão de saúde pública e de gestão. Porque pronto, foi o que a gente discutiu, né, nesse dia que a gente conversou, que era sobre canil. E eu falei que eu era contra o canil, né? Foi. Que você ficou até assustada, gente. Como assim contra o canil? E eu fui lhe explicar, né, naquele momento, o porquê eu não sou a favor do canil, e sim de um centro de castração e reabilitação. E daqui a animal, pouco você fala sobre isso, né? Aí foi muito bom esse assunto. Arnon Salles, você deve conhecer aí, né? Irmão. A melhor da região. Diana e Cabral fala, eu amo o trabalho da veterinária Amanda. Obrigada, Diana. Ela é ótima, já me ajudou muito com os meus 2 bebês de patas. Um abraço aí para Diana e para o pastor Cabral, né? Lá da Igreja Assembleia de Deus. Isso. Tamires é psicóloga, né? Tá se formando agora. Tá se formando, né? Tá aqui PSI. A futura psicóloga de Condado. Um abraço aí para Tamires. Ela fala o seguinte, se cada pessoa, ao invés de reclamar dos animais, pegasse uma fêmea de rua e se responsabilizasse para castrar, mudaria muita coisa. Ela já fez isso, então... Já? Já. A gente se reuniu e pegamos 2 cadelas de rua, né? Que, por sinal, tinha parido. Uma delas tinha parido na frente da casa de Tamires. Eu acho que uns 8, 10 filhotes, por aí. Tanto que Diana pegou um deles. Agora me diga uma coisa, por que tantos, hein? Hã? Porque assim... Tantos filhotes, né? Uma vaca, um bode, aliás, uma cabra. 1, 2 no máximo, né? Aí quando é cachorro e gato vários. Infelizmente é assim, pariu vários. Aí também. Tem uma explicação para isso ou Não, a gente não sabe dizer biologia assim, mesmo? Dizer o porquê tantos animais, né? Aí imagina só uma vaca, né? Uma vaca, logo 10 de bezerros de uma vez, né? Vai, Maria. Tem explicação, né? Biológica e tudo, mas aí... Tamires foi uma dessas pessoas que eu consegui
castração para essa cadela que ficava na frente da casa dela e fica até hoje. Eles sempre estão lá, dá remédio de carrapato, quando adoece. Sim, procura. no caso é uma cadela de rua e conseguiram a castração para ela. Isso, eu consegui para ela e consegui para outra cadela e uma amiga e para outra cadela de uma amiga minha que tinha dona. Essas duas outras cadelas eram de rua. Uma parida em frente ali a Carlinhos, a adega de Carlinhos, do lado. E que eu dava de comer ali em frente ao restaurante. E também eles ficavam com uma que ela dava de comer e ainda cuidava dos filhotinhos, né? Infelizmente, uns foram adotados e outros morreram. Diana ficou com um deles, por sinal. E quando a gente se organizou, quem quer faz, né? Quando a gente se junta e quer mesmo, a gente faz. Eu consegui a castração e essa minha amiga, eu falei, ó, se você deixar essas duas cadelas aí na sua casa, no pós-operatório, no muro, eu consigo a castração da sua cachorra. Ela disse, na hora. Então, Tamires, elas se reuniram, fretaram um carro e levaram as 3 cadelas e castraram. E depois ali de 10, 15 dias, eu fui lá, tirei o ponto. Tanto que a gente chama a veinha, que é a de Tamires, que é uma cachorra já idosa, fica lá em frente a Tamires e eles alimentam, dão remédio. E tem mãezinha, que eu chamo, que é uma que fica aqui no centro e ali perto da adega de Carlinhos, que todo mundo gosta muito e dá de comer a ela, né? E pronto, são 2 cadelas que não vão mais parir. Então, imagina, essas cadelas estão castradas há um ano, mais de um ano. Elas já teriam aí 3 gestação. Essa de Tamires pariu bem 10. Sim, outra coisa, quanto é o tempo de gestação ali de uma cadela? Entre 60 e 65 dias. Já é então rápido é assim. muito rápido. Elas gestam isso aí e normalmente ali a gata, com 45 dias depois, menos de 2 meses depois, ela já entra num outro cio. E já embucha de novo, já fica emprenhada de novo. E a cadela com aí 3 meses já tá também. Então, muito rápido, é um looping, sabe? Sem fim. Então é só parir, só parindo, só parindo. E é porque a gente vê desse tanto animal de rua, mas muitos morrem. É verdade. Muitos. Sem porque cuidado, acaba morrendo. atropelado, é doença, é Isso. muito carrapato, é doença do carrapato. Imagine se um desse tanto animal que morre, tem desse tanto animal na rua, imagine se não morresse. É verdade. Né? Então, parabéns pela atitude de vocês, viu? Tamires, a sua e a de Diana, né? Por ter essa sensibilidade e esse cuidado aí com os animais, né? Roberto Araújo, boa noite, Alex, um abraço de Roberto, Blumenau, Santa Catarina. Parabéns, Amanda, pelo seu trabalho, né? Roberto está sempre acompanhando a gente aqui. Um abraço, Roberto, para você e para todo mundo aí de Santa Catarina que nos acompanha. Lima Lívia fala o seguinte: canis servem apenas para trancar os animais. É preciso pensar em algo a longo prazo, inclusive programas de adoção. Isso é verdade, é como se fosse uma prisão, né? Como é que você vê, Amanda, o canil? O canil eu não vejo como uma prisão, mas sim como um depósito. É um depósito. Imagina, o canil, ele é um local, né? Que vai ali resgatar esses animais, tirar esses animais de rua e abrigar eles no local. Onde ali eles vão ser alimentados, castrados, vacinados e tratados. Muito bonito, né? Se olhar assim é muito bonito. Vai tirar todos os animais de rua e vai colocar num canil. Só que assim, é um gasto absurdo. Absurdo pro município. Para manter esses animais. E outra, as pessoas ainda vão continuar abandonando os animais, né? As cidades vizinhas, né, vão abandonar esses animais aqui também, porque sabe que tem um local, um depósito de animais. Aí, outra, esse canto, ele não pode ser, um canil, ele não pode ser pequeno, porque a gente tem que ter gatil, tem que separar gatos doentes de gatos sadios, a gente tem que separar dentro de canil cachorra de cachorro, cachorro bravo, que não é social, então a gente tem que ter separado. Animais que chegam doentes com doenças que passam para os outros animais, então a gente tem que ter outra baia separada também. Local para socializar esses animais, então tem que ser um canto muito grande. E se você for pensar em tudo isso, é muito gasto. Afinal, resolveu alguma coisa? Não, a sociedade ainda está soltando os animais aí no meio da rua. Os de casa ainda estão lá, parindo,
aquele cachorro velho está sendo solto, aquela cachorra prenha está sendo solta no meio da rua do mesmo jeito. Então, o canil, no começo, quando você olha assim, é muito bonito. Só que a longo prazo ele não é uma coisa certa a se fazer, assim, não resolve o problema em si. Apesar que nenhum projeto ele resolve de imediato, ele é a longo prazo. Então, o canil, no meu ponto de vista, ele não é a melhor opção e está sendo muito já de desuso. A gente tem patos, né, que tem um canil. E olha que o canil de lá faz muita coisa. Castra muitos animais de donos, castra muitos animais de rua. E o que é que mais você vê em patos? É animal de rua. É animal de rua. Porque a sociedade, ela não é educada para isso. Que é uma coisa que precisa muito, muito. Essa educação tem que ser de escola. Tem que vir da escola, desde pequenininho. Eu acho que é um projeto assim, que Condado precisa muito. Hoje em dia tem muitos estudantes de veterinária, Condado, bastante. Tem veterinários que se formaram como eu, mas tem muita gente que está ingressando aí na faculdade. Então, esses projetos aí de educação, de você ir para uma sala de aula, você ir para uma escola, você fazer palestras, eu acho que deveria ser bastante feita na cidade para poder não só essa parte de castração, mas ensinar a população, né, que abandonar é crime, que você não alimentar os animais, deixar aquele animal preso a vida toda numa corrente, não ter acesso à água, não ter acesso à comida, tudo isso é maus tratos, né? Porque o povo pensa que maus tratos é só bater um animal, mas não é. E ter a consciência também, porque o que acontece muito em Condado é o quê? Ataque de animais. Isso. Né? A gente sabe aqui que tem cantos específicos que tem vários animais ali sendo cuidados por pessoas, e esses animais têm o costume de correr atrás de moto. E acontece muito, eu já quase caí várias vezes por causa disso. E as pessoas têm a ignorância de descer para tentar matar um animal desse. Gente, ele é um animal irracional. Também não vamos ser, não. Não estou dizendo que o animal está correto. Assim, não, vou chegar lá e vou passar a mão na cabeça do animal. Não. Mas também não tem a ignorância de chegar e tentar matar o animal porque ele lhe atacou. Entendeu? Porque você está sendo mais irracional do que o animal. Então a gente tem que procurar para evitar esse tipo de coisa. E quando a gente evita esse tipo de coisa, animais de rua, a gente evita muita coisa. A gente evita que aconteçam os acidentes. Dentro desses acidentes, o governo, o município, ele gasta muito. Por quê? É um SAMU que é chamado, é uma ambulância que é chamada, é uma vacina antirrábica que essa pessoa tem que tomar, várias, né? É levar para patos. Isso quando não acontece o pior. Ocupar uma vaga lá. Exatamente, já é um hospital cheio, você já chega lá e ocupa. É curativo, tudo isso é gasto. Então, quando a gente fala na castração, que é a melhor opção para os animais de rua, a gente está evitando muita coisa. E quanto mais animais de rua menos tiver, a gente evita também zoonose. Porque doenças que às vezes os animais de rua transmitem para a gente, mesmo sem querer, né? Que é o que acontece aí apesar que o cachorro não transmite calazar, tá, gente? A leishmaniose é um mosquito. Então, mas se aquele mosquito morde um cachorro que já é contaminado, aí vai e morde seu cachorro, contamina seu cachorro, morde você, pica você, você também adoece. Então, quanto menos cachorro na rua, menos casos de leishmaniose. Aquele gato que não é castrado, que vive andando aí nas telhas, atrás de gata, esporotricose. Esporotricose passa pra gente. Além de ser um tratamento muito longo, às vezes sai caro também. Então, evita muita coisa. Você falou um negócio interessante, Amanda, que eu gostei, e eu ainda não vi isso acontecer. Porque, como você falou, a cultura de um povo. Se você pegar o japonês, por exemplo, você não vê um japonês vê um lixo na rua e eles vão lá e apanham, né? Dizem que a rua lá é bem limpinha e tal, porque desde criança, né, desde a escola, eles ensinam que aquilo é o correto, né? Manter as coisas limpas. Sinceramente, eu nunca vi uma veterinária ir numa escola e dando uma palestra. Pegar os alunos ali, né, 10, 15 anos, e explicar como cuidar dos animais, explicar a importância de fazer isso, os cuidados que devem ter. Porque inclusive é bíblico, né? Cuidar dos animais é bíblico, né? Deus deixou os humanos na terra para cuidar dos animais. Exatamente. Então seria muito importante, quem estiver nos escutando aí, tiver a oportunidade de dar uma ajudinha para acontecer isso,
eu acredito que seria uma matéria interessante, né? Seria uma palestra interessante para levar para uma escola e começar desde cedo, né, a colocar essa cultura na cabeça dos jovens de cuidar dos animais. E pode ter certeza que os alunos, né, os estudantes, se eles tiverem oportunidade, porque a gente tem disciplina de saúde pública dentro da faculdade, e a gente já foi dar palestra na ECISA, se eu não me engano, sobre toxoplasmose, era enfermagem, e o que mais enfermagem faz, né, é cuidar das pessoas. E a gente foi fazer até uma palestra para os alunos sobre toxoplasmose, que é uma doença, né, que é conhecida entre as grávidas, porém que dizem que é do gato. E não é do gato. Para você pegar a toxoplasmose de um gato, você tem que comer as fezes do gato. Então é mais fácil você pegar a toxoplasmose por uma água não filtrada, um alimento que a gente não lava direito, que a gente não tem o costume de estar lavando com água sanitária, né? Pingar aquela água sanitária, a gente tira dali. Dentro do mercado mesmo, a gente pega ali, ó, já come, joga uma água como se a água resolvesse alguma coisa. Então é mais fácil a gente pegar muitas doenças através dos alimentos do que pelos animais. Os animais pode transmitir, mas aí o ser humano ele sempre dá uma burlada ali no meio e faz com que a culpa seja do animal, mas não quer. E quando a gente ensina aquela criança que para pegar tal doença, para evitar tal doença, a gente precisa lavar as mãos antes de comer, a gente precisa lavar o alimento, que aquele animal não vai passar a doença para ele, ou então se aquele animal estiver doente, como tratar aquele animal, né? Não acontecer abandono, não ter maus tratos, a gente ensina desde criança, e essa criança ela aprende e ela ensina o mais velho. Porque às vezes é mais difícil enfiar algumas coisas na cabeça da galera mais velha. É verdade. Né? A galera mais jovem, ela por isso é importante de ensinar desde pequenininho. Cedo, E às vezes eles também não têm o conhecimento, a pessoa mais velha, e às vezes chega uma criança lá, vovó, você sabia que isso é assim, assim, assado? Isso. Mãe, pai, eu aprendi na escola que se você fizer isso, você pode pegar, se você não lavar direito as verduras ou comer carne mal passada, você pode pegar a doença tal, que não é o animal que passa, e sim, vem do animal, mas aí a gente pega por causa disso. Então a gente está educando a geração nova para essa geração mais velha, ela saber das coisas, né? Exatamente. Agora são exatamente 19 horas e 38 minutos. Estamos aqui batendo um papo cheio de conhecimento, né? Com a veterinária Amanda. E esse programa que vocês estão vendo aqui tem como oferecimento a Almeda Telecom, o provedor de internet mais experiente da cidade. Almeda Telecom, um abraço aí para o amigo Ailton. Quer viajar com conforto e segurança? Viagem de Guanabara, né? Você pode comprar sua passagem pelo WhatsApp ou ir na agência que fica ali do lado da Praça Central, lá na Panificadora Central. E a farmácia Santa Isabel, com ótimo atendimento, medicamentos de ótima qualidade, e sempre está rolando um sorteio por lá, né, para você, cliente e amigo. Farmácia Santa Isabel é a melhor para você. Quando você pensar em medicamentos, escolha a farmácia Santa Isabel. Vamos interagir um pouquinho com o pessoal aqui, Amanda. Diana continuou falando o seguinte, ó, não é Igreja Reino de Deus. É de Diana, né? Da igreja. Ela é comunidade. Deixa eu entender o que você falou aqui, Diana. Não. A gente falou Assembleia de Deus. A gente falou Assembleia de Deus. É a Igreja Reino de Deus. Desculpa aí, Diana, viu, pelo erro, mas já está corrigido. Igreja Reino de Deus, viu? Lá da pastora Diana e o pastor Cabral. Um abraço para vocês. Luciana Medeiros fala parabéns. Trabalho bonito. Alex está aqui com a gente, Alex veterinário. Inclusive já bateu um papo com a gente aqui também. Um abraço para você, amigo Alex. Alex de Timix? De Timix. Está aqui com a gente. Grande veterinário. Grande profissional também, viu? Só que a Alex já está há mais tempo, né? A Alex já deve ter uns... Alex se formou antes de mim. Isso. Uns 6 meses antes de mim, ou foi um ano antes de mim. Acho que foi um ano. Ele está mais tempo. Ranieri fala, nossa, seria muito interessante promover, fomentar
uma campanha como essa é uma excelente ideia. Eu não sei que campanha ele está falando, né? De educação. Sim, nas escolas. De educar as crianças, né? Isso. Crianças e adolescentes. Então, daqui a pouco você faz um corte falando sobre isso. Uhum. Para quem sabe chega no secretário, chega no. Não, eles são pessoas bem. As escolas, elas são pessoas bem abertas para esse tipo de coisa. Eu já fiz uma palestra lá, fui convidada aqui na escola. No Trajano, por professor Antônio, né? Tontonho, que é conhecido por Tontonho aqui. Ele me chamou Vinícius também, que está para se formar. E a gente fez uma palestra muito boa. Eu falei da questão exatamente de castração, que envolvia castração dos animais, né? Essa população de animais para diminuir, e sobre maus tratos. Enquanto o Vinícius falava dessa parte de animais de grande porte, né? O bem-estar dos animais de produção, de reprodução. Agora você falou também, isso vai abrir a mente desses jovens até para maus tratos, né? Porque tem que botar na cabeça desses jovens que ali os animais sentem dor. Exato. Né? Para ele já crescer pensando nisso também, né? Eles sofrem, eles sentem frio, sentem calor, né? O que a gente sente, os animais sentem também. E tem lei, né? E tem lei contra maus tratos. Então, se vocês verem maus tratos, denuncia. Faz um vídeo, faz uma foto, faz denúncia anônima. Pode denunciar, gente. Não tenham medo de denunciar, não. E eles têm que saber, já sabendo o que é maus tratos, né? Como eu falei para vocês, eles sabendo que é maus tratos, é mais fácil de chegar lá e dizer, isso aqui tá errado, viu? Se você tá fazendo isso aqui, você pode ser denunciado. E as pessoas têm que saber que eles podem ser punidos por isso. Porque assim, só também, muitas vezes a pessoa só sente quando sente no bolso. Mas tendo uma educação, tendo uma cultura, não vai chegar nesse ponto. Ou vamos ter casos raros, né? Não, sempre vai ter. Agora. Infelizmente, é uma coisa que sempre vai ter. Porque sempre vai ter alguém ruim nessa terra. Tem pessoas muito boas, né? A gente tem aqui pessoas dentro de condado que alimentam vários animais, briga pelos animais. Luciana mesmo, que já comentou aí, é uma delas que alimenta vários animais, tanto gato como cachorro. Eu brigo direto, elas botam uma câmera aí, porque se soltar na frente da sua casa animais, porque sabe que ela alimenta, denuncie. É bom que você pega o dinheiro dessa pessoa que abandonou e você, se for o caso, utiliza para esses próprios animais. A gente tem Zé de Benta também, que alimenta vários animais. Infelizmente, ele é um senhor de idade, né? Não tem muito o que fazer. Às vezes, muito arengueiro também. Mas ele é uma pessoa que gosta muito dos animais. A gente sabe que ele tem um amor muito grande. Infelizmente, ele só não tem um apoio, né? Para poder cuidar. Porque, entendam, quando a gente cuida dos animais de rua, a gente não é responsável pelos animais de rua. A gente está dando um prato de comer a um animal de rua. Às vezes está dando um tratamento ali. Mas aí o que acontece de ruim, querem jogar na pessoa que está cuidando daquele animal. E essas pessoas podem dar comida. Não existe lei nenhuma que proíba dar de comer. Às vezes você quer dar de comer na porta da casa do seu vizinho, evita, né? Vamos evitar também, né? Para não ter uma briga. Mas não deixe de dar, não. Sobrou alguma comidinha na sua casa? Bota. Eu não tenho nenhum animal específico que eu dou de comer, assim. Um canto específico para dar de comer a vários animais. Só que na frente, no lado da minha casa, toda vez que passar um animal, bota comida. Hoje em dia apareceu uma cachorra nova lá, todo dia de manhã ela vai para comer, bota comida. Tem uns gatinhos lá, eu boto ração para esses gatos. Mas aí o povo tenta responsabilizar algumas coisas que acontecem, né? Como acontece aí de acidentes, em cima dessas pessoas que são protetores ou cuidadores, porque sentem pena. E às vezes não tem condição de arcar financeiramente com isso e faz o que pode. Agora são exatamente 19 horas e 44 minutos. E falando sobre nossos parceiros, temos aqui a Alex Adesivos e também a MTech Telecom, né? A MTech Telecom, internet para streaming, planos acessíveis para você, internet de alta velocidade, a MTech Telecom fornece para você. O laboratório N Ferreira para fazer exames laboratoriais. Só lembrando que o laboratório N Ferreira era o Bioanálise. O Bioanálise mudou de nome e agora é N Ferreira, né? Aqui em Condado. Inclusive o escritório agora é aqui em frente à Igreja Matriz, né? Equipamentos de alta qualidade, de alta performance para fornecer um exame, né? Preciso, na hora que o médico olhar, dizer, você tem isso aqui, né? O laboratório Bioanálise
aliás, o laboratório N Ferreira, que era o Bioanálise, está aí pronto para lhe atender com a melhor qualidade possível nesse sentido. E o plano de assistência familiar PAFI, o plano de assistência familiar PAFI, você pode contar com ele nos momentos mais difíceis. Quem perdeu um ente querido sabe, né? Na hora daquela agonia, né? Sentimentos. Como é importante ter um plano desse, né? Eles vêm, cuidam de tudo, né? Faz toda a parte burocrática. E além da assistência pós-vida, ainda tem os descontos, né? Em consultas, exames e muito mais, né? Então o PAFI, você não pode ficar sem, né? Faça já seu plano PAFI. Tem um plano que vai se encaixar no seu bolso. O escritório fica ali, né, na rua Padre Amancio Leite, próximo à farmácia Santa Isabel, praticamente de frente ali, né? E vai lá que você vai ser bem atendido, vai tomar aquele cafezinho, vai fazer seu plano e vai ficar aí, ó, com a sua família assegurada, viu? Também eles falam o seguinte aqui, ó: quem manda aqui nessa rua é veinha. Verdade. Então, veinha tá famosa lá. Pablo Gadeira, doutor Pablo, que tá aqui com a gente, um abraço para você, meu amigo. Quem é essa aqui? Tatiana Honorato. Parabéns, Amanda, pelo seu trabalho. Aliás, parabéns, Amanda, pelo seu amor pelos animais. Tamo junto. Obrigada, Tatiana. Ela continuou falando: eu amo animais. Não tem como odiar um animal, né? Não tem como. Porque tem gente que tem, viu? Tem um coração muito ruim, né? Porque assim, você não precisa amar os animais, mas você também não precisa judiar, né? Se você não é aquela pessoa que tem aquele amor muito grande pelos animais, você não precisa também dificultar a vida daquele animal. Isso é verdade. Tereza Cristina fala: Amanda é um ser de luz. Ela é uma profissional top demais. Rodrigão Fipe: se a formiga dorme em cima do braço, ela acorda com o braço formigando? Deve ser um amigo seu aí, deve ser alguma coisa entre vocês aí. Ranieri fala: pessoal, para quem quiser acompanhar o trabalho da veterinária entrevistada, segue o Instagram. Colocou seu Instagram aqui, ó. Lembrando que ela tem a Amanda, eu vou até colocar aqui olha aqui, Amanda, você me enviou. Eu tenho a farmácia, viu, gente? Mostrar aqui a logomarca da farmácia de Amanda. Aproveitar que ele falou aqui. Achei, Amanda. Fala um pouco aí, Amanda, sobre o nome aqui, ó. A Cevete Domiciliar. Vale a pena conhecer e prestigiar. A Ranieri colocou até uns logozinhos. Amigão aí. Pode ficar à vontade, vim falar sobre a Cevete Domiciliar. Então, gente, a Cevete existe a farmácia veterinária, né? Que ali você vai encontrar ração, vai encontrar acessórios, uma boa parte de pets que os pets precisam, e também para animais de produção, né? Não atende só animais, não abrange só os pequenos animais, mas também os animais de reprodução. Fica aqui no alto, quem é de Condado sabe, aqui na rua do Mercadinho de Eugênio, mesmo no topo da ladeira. Então quem quiser visitar, ou então pode entrar também no Instagram, que no Instagram tanto eu posto as novidades que chegam, como também de vez em quando eu posto alguns informativos, como castração, sobre o uso das injeções anti-cio, coisas de tudo um pouquinho. E eu também faço atendimento domiciliar para cães e gatos. Nesses atendimentos eu também faço vacinas importadas, faço o exame de sangue, faço curativo. Então o que está dentro do meu poder ali de atendimento a domicílio, porque nem tudo pode ser feito no domicílio, a gente precisa das clínicas, né, para nos ajudar. Então quando você estiver precisando... Amanda, eu estou vendo aqui na sua postagem, você trabalha com animais de grande porte também? Atendimento não. Atendimento eu deixo para os meus amigos que já têm um conhecimento melhor. Eu sempre gostei, eu nunca fui muito da área. Você vende medicação? Eu vendo as medicações para animais de grande porte, né? De reprodução aí. Mas atendimento mesmo eu só faço cão e gato. Quando me procuram para esses animais de grande porte,
Eu sempre estou ali indicando, seja Alex, seja João Neto, seja outro amigo. Aí, porque não é minha área. Quando a galera fica meio assim, né, chefe? Veterinário não atende de tudo? É, gente, hoje em dia os veterinários não precisam atender de tudo, não, tá? Tem quem atenda, mas eu não arrisco. Minha área sempre foi gato e cachorro. A Cevete Domiciliar. Uma organização de Amanda tem sociedade ou é você sozinha lá? Tem. Amanda, Ele tá aí nas lives. Tá? Eu não vi aqui ainda não. Passe com a gente aí. Amanda, agora vamos para a pergunta mais esperada, né, do bate-papo aqui. O que você acha, na sua opinião, que tem que ser feito para resolver o problema do excesso de animais aqui em Condado? Pronto, aí é que a gente entra Já no... tomou alguém antes? Não, Já tomou. Dá pra ir, dá pra ir. Pode ficar à vontade. No caso aí seria um centro de castração, né, e recuperação de animais. O que seria esse centro de castração? Diferente do canil, ele não seria um local para acumular animais. Seria um local onde teria o centro de castração, né, um bloco cirúrgico, né, sala de atendimento, sala de pós-cirurgia, porque os animais de rua, o que mais precisa também é pós-cirurgia, não é só a cirurgia, não é só castrar. Existe um pós-castração, que é o que os animais precisam, que aí é medicações, né, certinho, com horário certo, é curativo, retirada de ponto, tudo isso, e pode acontecer alguma coisa durante esse pós-operatório. E nesse centro de castração, a gente teria isso. Esses animais de rua seriam recolhidos, avaliados, castrados, feito pós-operatório, né, e devolvido para o local onde ele foi retirado. Ah, mas então não está tirando os bichos de rua. Não, a gente está diminuindo a população dos animais de rua. Porque se esses animais que estão na rua não vão mais se reproduzir, então não vai ter mais animais de rua. A tendência desses animais é o quê? Infelizmente, né? Infelizmente, ficar velho e morrer, seja pela idade, ou seja pela alguma doença que acomete todos os animais. E ele, infelizmente, ainda tem a maldade humana, né? Mas o principal é castrar esses animais. A solução é castrar esses animais. Então, o centro ele viria para castrar esses animais de rua, todos os animais, cães e gatos. Então, o município ele não teria tanto gasto para manter esses animais, porque vamos dizer que nesse centro, que não é um local grande, né, teria 10 baias, vamos dar como exemplo. Eu vou capturar 10 animais agora, vou castrar, ou 20 animais, vou castrar, vou deixar o pós-operatório ali de 15 dias, tiro os pontos, tá tudo bem, devolve para o local. Por quê? Tem muito canto que o povo pode dar de comer, então de fome esse animal não vai morrer, né? Tem muita gente que cuida e dá de comer nas ruas. Dentro desse período, um animal atropelado, um animal doente na rua, é pego, é tratado. Isso é a reabilitação desses animais. É o centro de castração e reabilitação. A gente vai tratar esses animais que estão doentes. Óbvio que tem coisas que não dá para fazer dentro de um centro de castração. É muito mais amplo, às vezes necessita de uma ultrassom, necessita do raio-x, necessita de outras coisas. Algumas doenças neurológicas que às vezes não tem como salvar aquele animal, então a eutanásia ela é uma opção para tirar o sofrimento do animal. Lembrando que eutanásia é para tirar o sofrimento do animal. Aquele animal não tem mais jeito, aquele animal está só em sofrimento, não tem mais o que fazer. Aí sim a gente opta pela opção de eutanásia desses animais. Às vezes o tutor só não quer gastar. Tem gente que procura, não, porque esse cachorro já está velho. Não tá bom não de fazer, tá doente, vai gastar muito. Não, a gente não é obrigado, tá, gente? A fazer eutanásia. Assim, pode ser que algumas pessoas que estejam nos escutando não sabem o que é eutanásia. Né? Ah, tá, gente. Eutanásia é como... Como é que eu posso dizer de um jeito mais sutil? Porque não é sacrifício do animal. Né? Porque sacrifício envolve dor. É a morte do animal, só que sem dor. Você vai tirar a vida daquele animal
né? Só que aquele animal vai estar anestesiado, anestesia profunda, ele não vai sentir nada, ali a gente dá uma medicação que vai parar, ele vai parar de respirar e vai morrer. Só que sem sentir dor nenhuma. Isso é eutanásia. No momento em que você faz provoca a morte do animal, aquele animal sofre, ali é sacrifício. Tem a questão de coma induzido, poderia ser uma morte induzida, né? Exatamente, é uma morte induzida. A gente vai deixar aquele animal, vai sedar aquele animal vai estar numa anestesia geral, completa, então aquele animal está dormindo. Então ele não vai sentir nada. Você não vai conseguir, vai ver nenhum suspiro daquele animal. Aí a gente faz aquilo ali quando o animal não tem mais qualidade de vida. Seja aquele animal que está com um câncer muito grande, que já deu metástase e não tem qualidade. Eu queria lhe perguntar isso. Os animais de rua, que a gente aparentemente olha assim e vê que está com uma doença ali que não tem mais jeito. Você está com calazar, tá, né, com a pele já toda preenchida, como tem alguns animais que circulam aqui pelas ruas de Condado nessa situação. Uhum. No seu ponto de vista, qual a melhor solução para esses animais que estão nessa situação? Então, tem algumas situações de animais aqui na rua que existe tratamento, tá? Às vezes você pega um animal aí que tá a lepra, que a gente chama, né? Sim, lepra também é. A lepra, que o animal não tem mais pele nenhuma. Tá pelo nenhum, só tá na pele, já na carne viva. Tem tratamento muitas vezes, tá, gente? Ali é só uma sarna, que não teve tratamento, aí junta com uma infecção, e ali vai só piorando. Então, esse animal que dá para tratar, ele vai ser tratado. Agora, quando fala do calazar, o nome que a gente conhece, né, popularmente conhecido, mas é leishmaniose o nome correto, mas a gente conhece como calazar. Quando um animal de rua ele é diagnosticado com calazar, é feita a eutanásia desse animal. Porque a gente fala em saúde pública. Esses animais, como eu falei, não é ele que transmite pra gente, não é o cachorro que transmite pra gente, sim um mosquito palha. Mas como se tiver um animal na rua com a doença, ele vai picar o cachorro, vai transmitir para os outros cachorros e pode transmitir pra gente. Então, todos os animais de rua, que são diagnosticados, óbvio, a gente faz teste rápido, coleta sangue, se der positivo no teste rápido, coleta sangue, manda para um laboratório de confiança. O estudo é o município ou o governo, seja o que for. E quando o teste ouro, que a gente chama, der positivo, aí sim é que a gente faz. Porém, se você tem um cachorro, você tem responsabilidade no cachorro e aquele cachorro deu positivo, você não é obrigado a fazer a eutanásia do cachorro, tá, gente? Porque muitas vezes o cachorro está sadio. Tem a doença, mas está sadio. Sadio, né? Sadio que a gente diz assim. A eutanásia é feita onde? É também numa clínica? Como é? Hoje em dia a gente já consegue fazer eutanásia na casa da pessoa. Dependendo do estado do animal. E no caso de animal de rua? É na clínica. Não existe eutanásia no meio da rua, não. Tem que ser na clínica. Aí no caso do centro de reabilitação, esse animal estaria dentro de uma, não é clínica, né? Mas estaria num centro, né? De proteção animal. Amanda, você lembra aqui em Condado eu lembro de uma época que recolhiam animais, né, de rua. Já chegou a ter algum programa aqui? Não, nunca. Naquela época, que isso faz muito tempo, né? Tem um tempo muitos anos, eu acho que eu era adolescente, então faz tempo mesmo. Eu lembro que recolhiam os animais, não sei Sabe o que eles faziam com isso? Aqueles animais. Soltava na cidade vizinha. Toda cidade faz isso. Não estou falando de Condado, não, tá? Todas as cidades fazem isso. Soltava, Condado soltava em outro canto, o outro canto soltava em Condado e assim... Só trocar os animais. Exatamente. Estamos cansados desse aqui, vamos arrumar outros. A gente já viu casos, né, de chacina de animais, né, de envenenar animais, matarem a paulada com autorização de veterinário, que isso é um crime horrendo. Não existe isso, você matar um animal só por matar. Porque você quer diminuir a população. Aqui em Vixe Serrana teve um problema, chegou ao meu conhecimento, de que os cachorros estavam matando ovelhas, estavam matando bezerros, né, até grande já. Aí começaram a matar mesmo. Assim, então, o povo fala que, né, tem alguns cachorros aí de caça, que estão aí no meio do mato, que eles só sangram, né? Pega esses animais aí e só sangra. É ignorância também, né? A gente às vezes nem sabe, mas acontece, é denunciado, gente. Tem que ser denunciado. Conversa, gente, conversa. Se tem dono o cachorro, porque muitas vezes tem dono, às vezes, o cachorro. Pede pra amarrar, pede pra botar em outro canto, pede pra alguém botar num muro, porque acontece.
Infelizmente acontece. Agora são exatamente 20 horas. Vamos interagir um pouquinho com o pessoal. Deixa eu ver aqui. Cadê? O seu sócio, esse aqui é Rodrigo Fipe, é? Não. Não? Sei que era. Eu não vou dizer o nome não sei se ele vai querer dizer. Ah, então tá bom. O que Ranieri colocou aqui, eu achei que era. Um abraço, Ranieri. Anailson fala, Amanda é excepcional. Obrigada. Arnon Salles fala, Alex, melhor repórter da região. Valeu, meu amigo. Felipe Delfino. Tereza Cristina fala assim, ó. Vamos batalhar pela castração de animais de rua. Esses são muito importantes. Estou pronta para essa batalha. Ela também, viu? Cristina é outra pessoa ali no alto que Tereza, ela dá de comer a vários animais. Só falta enlouquecer quando um bicho desse adoece e me procura. Às vezes eu dou assistência para algumas pessoas quando é animais de rua. E ela é uma das pessoas que ela cuida desses animais, alimenta esses animais, então ela sabe muito bem que é necessário essa castração. Porque ela vê o trabalho que dá. E quando ela está dando de comer a 5, mais para frente tem 10. Depois vai ter 15. Aí vai ter um momento que ela não vai ter condição mais de ela e outras pessoas, né? Não vai ter mais condição de ajudar. Porque vai sair caro no bolso. Então ela é uma pessoa que ela diz direto, quando precisar, vamos pedir, vamos lutar, vamos atrás. Tereza Cristina, como eu estou falando, né, precisa respeitar. O respeito é primordial, né? Tem que ter respeito pelos animais, né? O respeito envolve o cuidado, envolve tudo isso aí. E respeitar quem cuida também, tá, gente? A gente volta o caso aqui de... você citou o nome dele agora? Zé de Bento? Zé de Bento. Como eu sempre falei, o que ele quer fazer ali é uma boa ação. O que ele está fazendo é uma boa ação. O ruim é a forma que se aglomera muitos animais e está gerando ataques. Né? Mas o que ele tenta fazer ali... É uma boa ação, só que aí a gente tem que entender, é um senhor de idade, ele não tem condição de bancar aquele tanto de animal, a tendência daqueles animais ali é só... de ajuda, né? Exatamente, é só aumentar aqueles animais. Então, você imagina, se um centro de castração vem e castra todos aqueles animais que estão ali, ele vai alimentar só aqueles. Não vai aparecer mais cachorro para ele. Aqueles cachorros porque parece que tem né? Tem um ali dentro que é o chefe, né? Ele corre atrás da moto e leva o restante. Sempre tem, né? Sempre tem que ter o dono do bando ali, né? O alfa ali do bando. E castrando, ele diminui até isso. Não estou dizendo que ele vai parar de correr, porque às vezes não para, tá, gente? Tem cachorro que gosta de correr mesmo. Só que um animal castrado, ele vai diminuir essa questão de território, tenho que marcar território, eu sou o alfa. Não tem isso. Vai diminuir. Tem bicho que fica. É do instinto. Mas vai diminuir. Aí tu imagina, se ele dá de comer agora a 20 cachorros, daqui a uns 6 meses, ele vai estar dando de comer a 40. Daqui a um ano, um ano. Então é muito. E um centro de reabilitação, de castração e reabilitação é isso. Ele vai castrar, ele quando castrar esses animais, vai voltar para ali, onde ele alimenta, né? Ele nunca vai deixar de alimentar, porque ele gosta disso, ele tem prazer em cuidar dos animais. Aquele animal adoeceu, ele é uma pessoa que vai lá no centro, leva o cachorro, o cachorro de rua está doente, bora tratar? Porque o centro de reabilitação, de castração e reabilitação, não é só castrar, ele também trata esses animais, faz campanha de adoção também. Ele tem por obrigação fazer a campanha de adoção e também tem o projeto junto no centro de reabilitação de campanhas para educar a sociedade, né? Como eu falei, com essas, seja com palestras, seja com divulgação de cartazes, é tudo isso. Lembrando que o centro de castração e reabilitação não é clínica. Eu tenho um animal, ele tá com uma feridinha aqui e eu vou lá pro centro para ele cuidar porque eu não quero gastar. Não é bem assim, né? Não é bem assim, tá, gente? Vocês também não tiram o ganha-pão da gente também, não. Nem das clínicas, nem dos atendentes, dos veterinários domiciliar, não.
ele é para os animais de rua ou aquela pessoa que tem uma condição muito pouca, né? Seria uma pessoa que não tem uma condição mesmo de levar aquele animal, aí você pode passar por uma consulta ali. Luciana fala, verdade, nega, se não gostar, não judie. É. Você não precisa dar de comer, você não precisa pegar no braço, você não precisa alisar, você não precisa fazer nada. Só deixa em paz. Tereza Cristina fala, um sonho esse centro de castração, né? Ah, é um sonho de toda a cidade. Vamos pedir aí, gente. Tamires fala, em Vista Serrana já tem um centro de castração, se não me engano. Exatamente. E é porque lá em Vista Serrana tem uma pessoa que é defensora dos animais de rua, ajeita a castração, faz doação, cuida desses animais. E para você ver, quando tem um centro, não quer dizer que esses cuidadores, esses protetores deixam de trabalhar, não, gente, eles ainda continuam. Porque sem esse pessoal, as coisas também não andam, porque é eles que vão atrás, eles que levam animais, eles às vezes capturam esses animais de rua e levam para castrar, porque precisa da captura. Falar em captura, Raniel está dizendo, eu lembro da época que recolhiam, eu era criança ainda, eu era pequeno, mas ficou na minha mente que eu lembro que o pessoal catava mesmo os cachorros que tinha na rua e agora que fim se dava. Naquela época não existia lei, e se existia era fechado, né? Fazia vista grossa. Se for feito um negócio desse hoje, dá um B.O. Não, com certeza. Tem que mostrar para onde vai esses animais. Tá recolhendo para quê? Vai para onde? Exatamente. E outra coisa, centro de castração e reabilitação é tudo dentro de lei. A gente tem lei, a gente tem conselho da veterinária dentro, trabalhando dentro, para ser tudo bonitinho. Não adianta eu dizer assim, eu vou abrir um centro, botar uma sala com uma mesa, só uma mesa, e pegar uns material e botar ali, porque a fiscalização vem. Aí a fiscalização chega e vê um negócio desse, fecha. Aí a população fica irritada com o conselho, né? Com a fiscalização. Não, gente, porque a gente tem que... Se a gente não fizer isso, faz coisa mal feita. Justamente. Começa a fazer castração. Mal feito, é melhor não fazer. Exatamente. Começa a fazer castração errada. Esses animais começam a morrer de infecção, porque a cirurgia foi contaminada. Aí esses animais começam a morrer de fome, porque não tem uma estrutura direito. Esses animais começam a brigar entre eles, causando outros problemas. Vai misturar um animal que está com uma doença contagiosa com um animal sadio. Pronto, tem que ser tudo bonitinho, dentro dos conformes. Tamires fala, o que é que você acha que faziam, no caso com os cachorros, né? Te dão um bombom se acertar, né? É um mistério, né? Esses animais sumiu aí, né? É uma lenda urbana, né? Onde é que todo mundo sabe o que fazia. Sumiam, desapareciam. Joana fala... Esta gatinha arrasa, minha veterinária preferida. Ai, Joana. Ranieri, eu acho que não era para castrar. A gente tá com essa dúvida aqui também, viu? Gente, por que não, gente? Não, assim, levando os animais. Tá. Não, com certeza não era, gente, porque você viu o cachorro... O negócio é que nunca mais você via aquele cachorro. Exatamente, já aconteceu o caso de o cachorro ser de uma pessoa, só que... O que acontece, né? Às vezes você tem um cachorro e você deixa o cachorro o dia todo batendo perna, né? Andando na rua todinha. E já aconteceu de ser recolhido o cachorro na época, tendo dono. Porque quando você tem um cachorro seu, você é responsável, gente, não é para deixar cachorro andando no meio de rua, não. Acontece acidente. É verdade. Aí depois que acontece o acidente, aí não querem gastar. E quem tá com a gente também é o Ponto do Açaí, né? Amanda... profissional competente. Ponto do Açaí é uma organização de João e Silene. Um abraço para vocês dois. Amanda, fica à vontade aí, assim, se você veio para falar uma coisa específica, fica à vontade, mandar um abraço para quem você quiser, os microfones estão abertos para você. É uma conversa boa, né? Se deixar a gente passar a noite todinha conversando, porque é um assunto muito bom, um assunto que eu gosto muito. Então... É bom falar sobre o que a gente gosta, né? Quando a gente fala, a gente nem combina nada, né? A gente só... vai conversando e vai fluindo as perguntas e as respostas.
Eu quero agradecer a todo mundo, né, que participou da live. Tem muitos amigos meus aí, os nomes conhecidos, nomes que eu não conheço também, mas agradeço por participar. Vamos lutar aí para tentar conseguir esse centro de castração, né? Banir esse pensamento de canil. Eu sei que o nome canil é mais conhecido, né? O centro de castração é um pouco, não é tão conhecido, mas aí a gente tentar atrás das pessoas corretas, né? O município ele é responsável por isso, então a gente tem que ir atrás deles para poder tentar pegar esse projeto, porque não é uma coisa fácil, não é uma coisa barata, mas não é uma coisa que resolve agora, mas futuramente resolve, né? A gente não pode não ver no momento. Porque muita gente vai reclamar, vai dizer, mas está voltando. O próprio povo que reclama é o povo que solta, sabe? Muitas vezes é o povo que não está nem aí, só quer que recolhe os animais e faça que nem antigamente. Só recolhe, o que vão fazer não importa. E hoje em dia não existe mais isso. A gente tem que cumprir a lei bem certinho, a gente tem que ter amor por os animais, tem que saber, tem que fazer o que é correto. Se o correto é castração, é tratar, é botar de volta nas ruas se for o caso. Conseguir adoção, quando a gente fazer campanha para adoção, que é importante. Porque, imagina, você pega lá uma cachorra com 10 filhotes. Vai ser recolhida essa cachorra com 10 filhotes, a gente vai tentar fazer campanha para esses filhotes. Que é mais difícil alguém querer a mãe. Então vamos tentar pegar esses filhotes e fazer campanha. E quando a gente faz campanha por esses filhotes, a gente já diz o quê? Castração garantida. Quando chegar a idade, aquele animal vai ter castração garantida. A pessoa só vai lá e leva e já tem a castração. Enquanto está castrando os animais de rua, está castrando os animais de casa também. O centro de castração ele não serve só para os animais de rua. O foco principal são os animais de rua. É diferente do castramóvel, né? Que o foco são animais que têm donos, responsáveis. O centro, ele foca nos animais de rua, mas enquanto ele está lá castrando os animais de rua, você pode levar seu animal e castrar. Eu tô com uma cadela aqui, eu tô com uma gata aqui, leve e castra. Então, vai ser para todo mundo, vai abranger todos, não só cachorros, mas gato também, porque a gente tem uma população de gato muito grande, muito. E outra, a gente não vê mais com esse papo que não é para castrar bicho macho não, viu? É para castrar bicho macho sim. É porque o gato fica mais afeminado. Não existe isso, gente, não existe. O que existe é você pegar um animal desse doente depois e ter que tratar. Ou então, infelizmente, vão lá e soltam, que é o que acontece, né? Por isso que a gente vê tanto bicho na rua. Mas, como eu já venho falando, a castração é o principal, é o ponto principal que a gente vinha falar aqui, é a castração, é o centro de castração e reabilitação. E com a ajuda da sociedade, da população, que é o principal, é a população tem que se ajudar. A gente vai longe, viu? Se a gente conseguir. E um centro de reabilitação desse que você está falando não se torna tão caro porque ele é rotativo, né? Você, digamos aí, tem 10 baias, trata aqueles 10 cachorros, vai ter a despesa com aqueles 10 cachorros ali, né? Depois solta mais 10 e assim vai. Não vai ser uma despesa contínua com aquele animal. Porque é o resto da vida. Aí, não é só, aí esses animais começam a adoecer. Aí esses animais é muito gasto para o município, né? Tem que ter veterinário direto. Tem que ter uma pessoa cuidando 24 horas. A questão da limpeza também, porque não é só uma pessoa, são vários, então, né? Exatamente. Aí tem que estar tudo dentro da lei. Isso, e hoje tem esquisito. Aí tem que estar tudo dentro da fiscalização. Vai ter fiscalização e chega lá e não tiver dentro do conforme. Aí começam a fazer meia sola, né? O famoso meia sola. Vai começar a fazer as coisas pela metade, ou fazer mal feito. Aí quando vier a fiscalização, vai lá e fecha. Pronto, aí não deu em nada. Aí não é melhor fazer um centro de castração, porque menos despesa. Bem menos. Bem menos, nem se compara. Porque uma coisa dessa aqui não vai ter um veterinário, um centro de castração não vai ter um veterinário direto lá. Vai ter aquele momento ali, o horário específico, aquele tratamento específico. Óbvio, vai ter uma pessoa para estar lá de cuidado e tal. Até para evitar abandono, porque infelizmente acontece, vão deixar na porta. E dá para controlar a quantidade de animais que vai ter lá, né? Exatamente. Diferente do canil, que é como que é obrigado a receber tudo que for animal que for aparecendo. Tem que receber. Vai aparecendo, então eles não vai ter o controle. Eu vou ter 50 cachorros hoje e 20 gatos. Amanhã eu posso ter o dobro desses animais. Uma cidade dessa pode coletar e soltar na porta do canil os cachorros. E aí, eles vão ter que receber. É verdade.
E o centro não, o centro ele não tem essa obrigação. Vai ter câmerazinha filmando, se soltar lá na frente. Olha, só de alimentação, medicação e gasto com o pessoal é um gasto lá em cima mesmo. É absurdo. É absurdo. Amanda, então, minha amiga, eu quero agradecer, viu? Esse bate-papo que surgiu por um acaso, né? Surgiu por um acaso, acabou dando muito certo. Quero agradecer demais você ter vindo aqui no programa. Passar esse conhecimento aqui pra gente, creio que foi muito benéfico para todos, né? Escutar de uma pessoa da área o que é melhor para se fazer com respeito aos animais de rua aqui, tanto na nossa cidade, a gente fala de condado, né? Porque a gente mora aqui, mas também o assunto que foi falado aqui serve para todos os municípios do Brasil e do mundo, inclusive, né? Com certeza. Eu que agradeço pelo convite, foi muito bom vir para cá. Sair avisando a todo mundo, meus amigos são todos aí na live, né? Aqui, tá? Participando. Agradeço a todo mundo que participou. Vão lá, me sigam, tá, gente? No Instagram, Amanda Cristiane, segue da farmácia também, pode me procurar, atendimento. E eu agradeço demais. Se vocês quiserem que eu venha outra vez, fala com o dono aí. Outro tema, com certeza, se for as preciso, portas estou disponível. Quem sabe aí essa live que a gente fez hoje aqui não é um divisor de águas em condado, né? Para se abrir os olhos nesse sentido, não só de um centro de reabilitação, como também de se dar mais atenção a esse assunto e tornar ele cultura do município. Como, por exemplo, mais palestras, né? Nas escolas, para passar esse conhecimento para as crianças e daí por diante. Quem sabe? Tomara. Então vai mandar um abraço para alguém? Fica à vontade. Ixi, vai esquecer o nome de todo mundo. Amanda, minha prima, Amanda Salles. Ela disse, manda um alô pra mim. Eu e Amanda, um alô aí. Você vai esquecer de Arnon mesmo? Arnon, meu irmão tava aí. Ranieri. Tamires, a gente participou bastante. Com certeza. Joana também tava aí. É muita gente. Aí eu vou esquecer o nome, aí vão começar a ficar com raiva de mim. Né? Luciana, que participou, Tereza, Diana. É uma galera que sempre tá aí reunida em causa animal. E estão sempre ajudando, se reunindo e ajudando a causa animal, que é o que importa aqui. Isso bem, então chegamos ao fim do nosso bate-papo, exatamente às 20 horas e 17 minutos. Agradeço demais a todos. Lembrando que toda essa live vai ficar disponível no YouTube do Condado Informativo, vai estar lá na íntegra. Caso você tenha perdido algum assunto aqui, é só ir lá conferir, viu? Se você não segue o perfil do Condado Informativo ainda, faça isso. E também o da ACVET domiciliar, segue lá também para ficar por dentro de tudo aí do mundo animal, viu? Obrigado pela sua companhia e ficamos por aqui. Tchau, tchau e até o próximo programa.